Estude. Bora para o nosso resumão, bora para a nossa revisão sobre a atomística. A parte, na verdade, que fala do cara que constitui tudo que a gente conhece, né? Só de a gente ler o título atomística, quem que vem? Vem ele, o constituinte da galera, o átomo. E aí, quando a gente começa a falar do átomo, aí, ó, já lembramos, aí, ó, aquela imagem toda bagunçada, né? Aquela imagem toda zoadona, né? Aquela imagem muito louca, assim, né? Ihi, yeah, raw. E aí, quando a gente só de bater o olho nela, aí, já vemos a região central, que é uma região chamada de núcleo, e a região periférica, que é a eletrosfera. E aí, quando a gente lembra disso, região central, que é núcleo, o núcleo ele pode ser considerado o cara que tem os dois tipos aí de partículas que tem a massa, lembra do átomo? É o núcleo que é denso, é o núcleo que é pesado, lembra? Se eu segurar o átomo com a mão assim, ó, é por ele que eu vou segurar, porque ele tem as duas partículas aí que tem a massa, a carga positiva, que é o próton, e a carga neutra, que é o nêutron. Então, o núcleo, então, é o cara quando o assunto é carga positiva e carga neutra, e é o cara quando a gente fala da massa. E a eletrosfera também é o cara, porque ela tem a partícula aí com carga negativa. A partícula com carga negativa, apresentamos elétron. É o cara quando o assunto é carga negativa. Da hora. Mas vamos lembrar, a gente não mexe com esse desenho toda hora porque é chato de trabalhar com ele, né? A gente mexe com o símbolo, que, nossa, contém muito mais do átomo do que simplesmente isso daqui. Contém informações do elemento químico, por exemplo. Então, quando a gente lembra de um símbolo, que a gente chama carinhosamente de chess, a gente lembra que nele há dois números que acompanham ele. O que a gente chama de A, que é chamada de massa atômica, e o que a gente chama de Z, que é chamado número atômico. E aí, acho que vale muito a pena a gente lembrar, olhando para um símbolo desse, para um elemento qualquer, o que a gente extrai disso. Vamos só dar uma lembrada rápida? Então, o caso, por exemplo, do sódio, que aqui é 23 e aqui é 11. O que a gente consegue extrair disso? A gente consegue extrair a massa do sódio, que é o seu número de massa, que é 23, e aí a gente também consegue extrair dele o Z, o número atômico, que é 11. Mas peraí, qual que era a importância mesmo da gente saber isso? Porque o número atômico é sempre o número de prótons da estrutura, é o nosso Z, beleza? E quando a estrutura é neutra, ele também é a mesma coisa que E, que é o número de elétrons. Então, quando a gente olha para esse símbolo, olha quanta coisa que a gente não extrai dele. Mas professor, tá faltando também o nêutron. Como é que a gente extrai o nêutron dessa parada? Tá aqui, o nêutron é sempre o de cima menos o de baixo. Aí 23 menos 11, aí o nêutron deu 12. Maravilha. Então você vê, a gente consegue trabalhar legal com esse símbolo, pensando na verdade só nos números que compõem ele. Mas a gente ainda tem uma situação em que o símbolo pode vir com uma carga, porque mesmo o átomo tem carga, porque o elétron sai, chups, e entra na estrutura quantas vezes ele quiser. E é isso que, na verdade, faz o átomo ter carga. A carga pode ser positiva quando? Quando a negativa desaparece, ou seja, quando ele perde elétron. Vou pegar o mesmo sódio aí, de exemplo, para a gente relembrar o fato dele ser positivo. Aí, no caso, vou colocar o mais um para a gente lembrar. O que isso significa? Quem é positivo porque deixou de ter carga negativa, ou seja, porque perdeu um elétron. E aí, o que muda na parada? Muda, na verdade, o número de elétrons. Se o número atômico dele é 11, isso significa que ele tem 11 cargas positivas ou 11 prótons. Mas, se ele perder um elétron, ele vai deixar de ter 11, ele vai ter uma a menos, ou seja, ele vai ter 10 elétrons, que vai ser o número de elétrons dele. Isso que é um cátion, exatamente, isso que é um cátion. E aí, se a gente pensar num ânion, como por exemplo, o F-1, 19,9, a única coisa que muda qual é? É o fato dele ser negativo.
Ele sendo negativo é porque ele recebeu um elétron. Então vamos dar uma lembrada que ele sendo negativo, a única coisa que mexe de novo é o elétron. E aí a gente tem como o número de prótons da estrutura 9. E o número de elétrons, que também deveria ser 9, não é, porque como ele ganhou um a mais, não vai ser 9, vai ser 10. 10 cargas negativas. Boa, legal. Então tá voltando na nossa cabeça essa percepção da importância do símbolo. Mas a gente ainda guarda um outro lance, uma outra sacada do símbolo. Ah, que eles podem ter partes em comum. Por exemplo, aqui a gente até vê uma parte em comum. O número de elétrons deles é igual. A gente até chama isso de espécies isoeletrônicas, algo que a gente estuda muito em tabela periódica, por exemplo. Mas aqui, vamos retrazer de novo aí para nossa revisão do poder aqui, as semelhanças que eles podem ter com outros números. E aí a gente traz, de novo, uma ideia em que quando a gente tem átomos, até com o mesmo elemento e com o número de baixo igual, porém com a massa e outros caracteres diferentes, quando esse númerozinho de baixo era igual, por ser próton, ele é chamado de isótopo. Então aqui a gente tem isótopos, que são caras que têm o mesmo número de prótons. Ah, então, calma aí. A gente pode ter o de cima também igual. A massa, exatamente, era o que acontecia com o cálcio 40-20 e com o potássio 40-19. Quando a gente tem a massa sendo igual, quer dizer, o de cima sendo igual, aí a gente está diante de massas iguais, ou seja, dos isóbaros. Ah, e por último, não menos importante, o nêutron pode ser igual. Sim, afinal de contas, o nêutron a gente não vê assim do nada. Como é que a gente vê mesmo o nêutron? Ah, tá aqui. É sempre o de cima menos o de baixo. E aí, quando a gente vai ver dois átomos que parecem muito diferentes, por exemplo, o carbono 13,6 e o nitrogênio 14,7, quando a gente vê nêutrons diferentes, aqui, no caso, 7 para esse e no caso, 7 para esse, opa, aqueles já não são diferentes, aqueles são iguais. Opa, nêutron igual, a gente já está falando de dois isótonos. Essas são as chamadas semelhanças atômicas que a gente pode ter quando a gente trabalha bastante com esses símbolos. Da hora? E para finalizar, a gente viu que a gente pode ainda estudar essa eletrosfera como ela é no seu íntegro, no seu âmago, aqui dentro. E quem estuda isso é a distribuição eletrônica. E quem estuda isso é um diagrama que trabalha bem essa distribuição, que a gente chamou carinhosamente de diagrama de Linus-Pauling, ou simplesmente diagrama de Pauling. Como é que era mesmo o lance do diagrama de Pauling? Ah, o diagrama de Pauling trabalhava as camadas do átomo, trabalhava os subníveis do átomo. Como é que a gente construía mesmo? Tem que lembrar que ele tem 7 camadas. Portanto, esse diagrama tinha 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí lembrando que Linus-Pauling traduziu que o número de subníveis era o número da linha. Então a linha 1 tinha um subnível, que era o S. Aí, vamos colocar o S em todas. A linha 2 tinha 2 subníveis. Então, além do S, tínhamos P. A linha 3 tinha o S, o P e o terceiro, o D. Vamos colocar ele aqui. E a quarta tinha o S, o P, o D e, não menos importante, quem? O F. Ah, tô relembrando, linha 1 tem 1, linha 2 tem 2, linha 3 tem 3, linha 4 tem 4. A linha 5 teria que ter 5, mas a gente só estuda 4, que são os mesmos da linha anterior. Então, S, P, D e F. A 6 só vemos 3, S, P, D. E a 7 só vemos 2, S, P. Ah, lembrei, é o diagrama de Pauling. É o diagrama de Pauling. Completando com os numerozinhos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, apareceu aí a nossa versão reduzida aí do diagrama de Pauling, que vale a pena retomar.
ele é sempre exposto ou sempre visto nas suas diagonais. Então aqui a gente retoma a ideia que o diagrama de Pauling é usado para distribuir os elétrons num átomo sempre com as diagonais percorridas. Da hora. E lembrar, né? Mas é super difícil chegar nos subníveis. É nada, é só repetir. Como é que é? Super difícil. Lembrou? SPDF. E os elétrons. 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F. Legal? Fechou? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Bons estudos. Estude.